Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, lendo em 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 25. A palavra do Senhor nos diz assim: Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher. E lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e os adivinhos, porque pôs-me arma cilada a minha vida para me matares. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Que te farei subir? Respondeu ele: Faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe pela terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo um ancião e estava envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera: Tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas força e te ponhas a caminho.
Porém ele recusou e disse: Não comerei. Mas os seus servos e a mulher constrangeram e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado. Apressou-se e matou-o, e tomando a farinha, a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Meus irmãos, o texto, a história que lemos hoje, ela é bastante provocativa e traz para nós um tema bastante instigante, né? Por que não dizer difícil. Saul consulta uma necromante, uma médium, uma mulher que consultava os espíritos dos mortos. E por esta razão também Saul foi condenado e abandonado por Deus. O texto bíblico, em vários momentos, vários textos, várias oportunidades, vai condenar com veemência essa postura de consulta aos espíritos dos mortos. É alguma coisa que não se admite, é alguma coisa que não se aceita em hipótese alguma. O pecado da necromancia, da consulta aos mortos, era punido com pena de morte. Aqueles que consultavam os mortos eram punidos com a morte. Era assim que vinha a punição a eles. E aí vem para no nosso coração a dúvida, mas como assim Saul consultou a médium? Em primeiro lugar, meus irmãos, o texto da palavra de Deus diz que o próprio Saul mandou eliminar de Israel todos os médiuns, necromantes e todas as pessoas que tinham isso por hábito, né? A consulta aos mortos, por ser uma coisa abominável ao Senhor. Agora, aí surge uma primeira questão que eu gostaria de trazer para os irmãos. Vejam, Saul, pela lei, por força da letra, Saul condena essa atitude. Mas ele não tira do coração o desejo de praticá-lo. Então, ainda que a lei condenasse, não era a postura de Saul. Ela ainda continuava no coração. Era algo errado. Era algo que Saul, enquanto rei, condenava. Mas que lá no fundo do seu coração, ele ainda desejava e praticava. Né? Então não adianta condenar com os lábios as coisas e guardá-las no coração. Não adianta ter um discurso que condena práticas, comportamentos, gestos e atitudes, se o nosso coração persevera na prática do erro e do mal. Foi isso que aconteceu com Saul. Ele manda expulsar de Israel todos os necromantes, todos os adivinhos, todas as pessoas que têm essa prática. E ao mesmo tempo, ele continua as praticando. Está lá guardado no coração, né? A ponto que ele encontra. Outra questão, meus irmãos, o texto vai dizer com muita clareza que Saul consultou a médium, que a médium fez subir o espírito de Samuel. Mas sobre isso também pousa uma dúvida, né? Paira uma dúvida, porque uma coisa, meus irmãos, é o fato e outra coisa é o relato. O registro desse acontecimento não é feito pelo próprio Saul, mas é feito por um servo de Saul que era estrangeiro. E em sendo estrangeiro, não era um homem que vivia sob a orientação da palavra de Deus, mas era um homem inclinado às superstições. Era alguém que dava muito valor às superstições, né? Então tinha uma facilidade muito grande de acreditar, né, nessas coisas. Então, assim, por ser alguém que acreditava na necromancia, na consulta aos mortos, nessas coisas todas, para ele acabava se tornando muito fácil
acreditar que, na verdade, ali o que aconteceu foi isso, que o espírito de Samuel falou com Saul naquela ocasião, que foi exatamente isso que aconteceu. Quando, na verdade, a gente sabe à luz da palavra de Deus que isso não é possível. Uma outra evidência presente no texto. Samuel vai queixar-se que Deus não falou com ele nem pelo Urim, nem pelos profetas, e nem por sonho. Quer dizer, Deus não falou com Samuel. Se Deus não falou por sonho, pelo Urim, que era através do sacerdote, e não falou pelo profeta, por que Deus falaria por um espírito de alguém que já morreu? Se Deus, o elemento de ligação ali, né, o elemento através do qual Deus fala com o seu servo é o profeta. Quando Deus quer falar alguma coisa com o seu servo, ele usa o profeta. E Deus já tinha se recusado a falar com Samuel através do profeta. Então, se Deus não falou pelo profeta, por que Deus falaria, então, através de um espírito, do espírito de alguém que já tenha morrido? Essa aí é uma outra questão. E uma última questão que eu gostaria de colocar também contraditória nesse texto, não é? Uma das coisas que o pseudo espírito de Samuel vai dizer a Saul ali é que todos os filhos de Samuel morreriam. Todos você e os seus filhos estarão comigo. E nós vamos ver, né, à luz da palavra de Deus, que nem todos os filhos de Samuel morreram, né? Ainda ficaram alguns filhos, pelo menos 3 filhos de Saul, me perdoem. Nem todos os filhos de Saul morreram, ficaram ainda alguns filhos de Saul, né? E um deles, inclusive, recebe benefício de Davi após a morte de Saul, né? Então, Deus não mente, Deus não erraria, muito menos mentiria para Samuel. Aí, fica para nós então, mas se esse texto não é verdadeiro, por que ele está na Bíblia? Pela mesma razão que vários outros textos, meus irmãos, que têm notícias assim, que têm informações como essa, também estão na Bíblia, né? Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é e contém a palavra de Deus, mas que nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. E esse texto nos traz um exemplo perfeito de que nem todo relato bíblico é a palavra de Deus. Existem elementos na Bíblia que não são palavra de Deus. Então, assim, nós ficamos com as palavras de Jesus, né? Nós não podemos abandonar, desprezar as palavras de Jesus. No mais, meus irmãos, é preciso analisar, ir além do texto, mas daquilo que recomenda, daquilo que ensina a palavra de Deus. E ainda que a gente encontre na Bíblia argumento para fazer qualquer coisa errada, nós podemos consultar a palavra de Deus e saber até que ponto aquilo que se diz é verdadeiro. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta hora e que Ele tenha falado ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, santo e eterno, Deus glorioso, na Tua presença, Pai, nos encontramos nesta hora. Ó Deus, satisfeitos por ouvir a Tua voz, a falar conosco, te dando graça em todo o tempo, Senhor Deus, pelo Teu cuidado manifesto. E te pedindo, Senhor, que nos abençoe a todos nós, nos dê clareza e lucidez na interpretação da Tua palavra, que possamos encontrar nela, Deus, conhecimento e orientação para a nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai, nesta hora, dando-nos a Tua paz. Cuida de nós, nos atende a oração ao que nós te pedimos e pelo que te agradecemos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.